Olá, nerds! Sou o Lognaldo, estou aqui com o César. Mais uma indicação de César, mais uma recomendação bem nova, bem recente, vocês vão achar nas bancas, então vale a pena acompanhar. A gente vai falar de Future Quest. Só contextualizando, ao mesmo tempo que saíram a reformulação, né, da DC com o Renascimento, saíram outras publicações na mesma época que faziam parte dessa mudança editorial que a DC propôs, e uma delas é com a linha da Hanna-Barbera. Tem o Future Quest, a gente vai falar aqui um pouco também de Scooby-Doo, de Flintstones. Essa é que saiu aqui no Brasil, né, César? Para também contextualizar quem eram os personagens de Hanna-Barbera. E aí pega mais quem tem 30 anos para cima. Mas era Space Ghost, né, que está aqui na capa, Space Ghost, Galaxy Trio, Herculoides, Johnny Quest, né, Homem-Pássaro, My Thor e deixa eu ver mais aqui, Frankenstein Jr. Scooby-Doo, Corrida Maluca. A verdade é que Hanna-Barbera tem personagens que você não imagina. Infinito, Tem uns personagens que eu nem imaginava. Infinito. Eles são mais famosos, talvez. Scooby-Doo, que eu adoro Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons, né? E Corrida Maluca. Só, isso aí é que a gente tá puxando de cabeça, né? Tirando o saudosismo, todos esses personagens, eles foram representantes de uma época ali, no final dos 70, 60, 70, mais ou menos. Bem um pouquinho, né? Representavam aquela época e eles realmente precisavam de uma releitura para esses novos tempos, para essas novas... Isso aqui, na verdade, apresenta as novas gerações. E para o saudosista como a gente, que cresceu assistindo esse desenho, era interessante você ter uma releitura mais adulta desses personagens. Os Herculoides, por exemplo, era fantástico. Era um trio de rock, né, um power trio ali, aproveitando a surf music até, que se transformava num Coil, Homem-Mola, Multi-Homem e Homem-Fluido. Fantástico, eu adorava esse desenho. Os Herculoides viviam num planeta e tal, né? Tinha lá uns seres lá que ajudavam eles e tal. E aqui, Future Quest vai fazer uma releitura desses personagens, trazendo para um momento atual, né? E com uma história muito amarrada. Eu até conversando com meu irmão, disse que é meio que uma crise das infinitas terras do universo Hanna-Barbera, né? Porque são universos diferentes que começam a se comunicar através de uma entidade aí que vai querer destruir esses universos, né? E vai ter um Space Ghost, o cara que vai ser o fio que vai gerar tudo isso aí. Só que nessa primeira edição aqui, ele fez uma coisa, por exemplo, que muita gente tem dúvida. Ele explica as origens desses personagens, né? Ou pelo menos ele dá uma origem que se encaixe nessa necessidade que tem aqui. Então o Homem-Pássaro tem uma origem, Space Ghost era tipo uma lanterna verde, existia uma polícia, né, espacial e tal, e essa entidade mata essa polícia, só sobra o Space Ghost, né? E aí assim, ótima leitura, um roteiro muito bom, uma história muito bem feita, e aí é bem legal porque ele ele narra um evento principal, que é essa crise das infinitas terras, e vai contando os personagens e inserindo dentro desse momento que está acontecendo, né? Porque Space Ghost num ponto e Johnny Quest na outra também, Johnny Quest aqui na Terra, né? Na Terra, pelo menos, como se fosse a nossa Terra, e aí você tem esses outros, né? Eles se encontram com o Space Ghost, vai ter um vislumbre e tal, e assim, leitura boa, dinâmica, rápida, roteiro muito bom, desenhos excelentes, né? São vários desenhistas, né? O roteiro é de Jeff Parker. Jeff Parker escreveu, entre outras coisas, Batman 66, que está saindo aí, parece que ele está se especializando e está pegando esses elementos antigos da TV para os quadrinhos, né? E tem Steve Rude, desenhista, Steve Rude, também outro excepcional desenhista. Se não me falha a memória, saiu agora há pouco Batman Melhores do Mundo, Batman Super-Homem, é ele que desenha. Ele também tem um desenho bem colorido e tal, as artes muito boas, muito recomendado. O lançamento, isso saiu tem alguns dias aí, uns meses, né? Pode procurar, porque tem o melhor de dois mundos, né? Tem um pensamento DC, que esse aqui é feito pela DC, né? Pela DC. O pensamento DC pegando um universo estabelecido que já era por si só muito bom. E aqui está esse lado mais heroístico, né? Mas aí você tem Scooby-Doo e tal, que isso aí... O Scooby Apocalipse é interessante, porque eles pegaram os personagens, né?
Velma, Fred, eles são repórteres. O Fred é o cameraman e a Velma, ela é a repórter de casos sobrenaturais para a TV a cabo. Então, assim, eles trabalham para uma TV, porque ninguém assiste, mas ela acredita muito nessa linha de reportagem e eles ficam sempre buscando informação. A Velma, né, para quem não lembra do óculos, a baixinha, inteligente, ela trabalha para um laboratório, uma cientista renomada. Então a jornalista é Daphne. Sim, não, desculpa, Daphne, que é a vaidosa, Daphne e Fred. É. E a Velma, que é a cientista, ela trabalha para esse laboratório que é com alguma conspiração que vai espalhar uma espécie de vírus no mundo e tem algum plano maligno por trás, né? Esse é o plano. E nesse laboratório trabalha o Salsicha, que eu não me lembro agora, no original vai ter até outro nome. Shaggy, que é Shaggy em inglês é com alguém sorridente, alguém bobão, assim, né? Aqui chama de Salsicha. Ele também é um cientista, só que ele já é um cara que trabalha com animais, né? Ele está trabalhando ele conhece o Scooby, inclusive nas primeiras edições tem uma historinha que mostra como ele conheceu o Scooby-Doo. E o Scooby-Doo é um cachorro comum, só que ele participa de um projeto que os cães eles têm um equipamento conectado a eles e eles conseguem expressar a emoção através desse equipamento, com emoji, sabe? Então, pô, que massa. Ele não fala como no desenho, mas você sabe o que ele está pensando porque através desse chipzinho ficam aparecendo os emojis, as carinhas, aí ele consegue se comunicar com o Scooby-Doo dessa forma, né? Então, assim, é uma reformulação bem diferente. O Salsicha, por exemplo, não é um bobão, ele é um hipster, ele tem uma barbicha, mas não é um cara esperto, inteligente. Então, fizeram essa reformulação, foi o Jim Lee que propôs, as ideias são do Jim Lee, mas, assim, ele não chega a escrever. E aí, a nome é Descubra Apocalipse, porque esse vírus que foi espalhado, a Velma meio que tem uma crise de consciência, chama a Daphne para falar sobre esse projeto, e as pessoas começam a se transformar em monstros, em zumbis, criaturas monstruosas. E aí, a história é uma perseguição, eles estão fugindo dos monstros, mas eles querem curar as pessoas, porque eles têm que desvendar por que isso, o que a empresa tem por trás. Então é uma história só, não são episódios. A Corrida Maluca, que é o que eu menos tenho afinidade como desenho, mas eu conheço muito bem. Eu adoro. Pegou todos os personagens e colocou eles num cenário bem pós-apocalíptico. Mad Max. Bem Mad Max. E os carros, eles têm consciência. Esses vão ser lançados também aqui no Brasil. Eu tô louco pra ver isso daí. Esse Corrida Maluca, os carros, eles são sencientes. Então eles têm uma conexão com os seus donos e eles são como como se fosse uma mistura de Mad Max com Transformers, com a diferença que os carros não se transformam, eles são veículos mesmo. E aí é um cenário bem sombrio, até a arte segue isso, e essa corrida meio que eles são obrigados a estar dentro dessa corrida, porque tem algo muito maior do que simplesmente ganhar um prêmio, entendeu? E aí também tem a reformulação dos personagens, a Penélope Charmosa, e obviamente o Dick Vigarista, que a gente mais presta atenção, né? Peter Perfeito, o Pema todos eles. E aí todos eles estão lá com a reformulação. Todos eles. E uma reformulação realmente bem mais sombria, no caso da Corrida Maluca. Eles usam uma armadura também, no sentido de que não tem aquela caricatura mais, né? E aí é totalmente radical a reformulação e o cenário é um cenário realmente sombrio no estilo Mad Max, só que com menos cor, menos deserto e mais nuvens. E aí quando eles vão para um bar se encontrar, pegar as coordenadas do próximo ponto que eles tinham que ir, né? Os veículos ficam conversando entre eles, tem uma coisa também de transformar os carros, que são cheios de personalidade, né, do desenho. Exato. Transformar os carros em seres que sabem, que têm consciência, bem interessante. E a outra, foi o último que saiu, digamos assim, no Renascimento, né? Foram os Flintstones, que eu estava bem ansioso, o meu desenho favorito de todos os tempos. É mesmo? É os Flintstones, sempre gostei. Eu gosto muito disso. E também os Flintstones têm ele já tem um formato diferente, que é episódico. Até onde eu li, né? Ele não é uma história contínua, são vários episódios. E a pegada dos Flintstones é mais de crítica social, eu percebi isso. Que massa. Então no primeiro episódio eles como era o desenho original, mas o original era muito sutil. Muito sutil. Tem aquela coisa dos animais. Eles não mudaram muito. Os animais fazem lá os serviços, como se fossem máquinas. Mas tem umas críticas, por exemplo, tem o primeiro número, o
Eles coexistem com, se eu não me engano, são algumas espécies humanas já extintas, não sei se é Neandertal ou Cro-Magnon, não lembro. Mas esses humanos, né, essa espécie que não é o Homo sapiens, ela não evoluiu para uma sociedade como os Homo sapiens. E eles são contratados para trabalhar para o patrão do Fred, e eles meio que são chamados para fazer trabalho, né, são explorados. Né? E aí tem uma crítica à exploração industrial, ao trabalho escravo. Só que esses homens eles dizem, para que a gente vai trabalhar se a gente não quer dinheiro? A gente vive tribo, a gente vive trocando as coisas. Essa sociedade está ali vivendo em função do dinheiro, mas a gente... Aí eles saem da fábrica, eles não querem mais trabalhar porque o dinheiro não tem sentido para eles. E aí mostra como a espécie humana sobreviveu, mas vive em função de coisas que não fazem o menor sentido, se você olhar do ponto de vista bem frio, né, bem analítico. E aí tem várias outras críticas, tem alienígenas que vão invadir a Terra e desistem, e tudo isso sempre fazendo uma crítica ao comportamento social e de sociedade. E o Fred é curioso que ele perdeu aquele tom carrancudo e se tornou um cara muito... Ele é o cara que questiona muito essas coisas, sabe? Foi uma mudança bem radical no personagem, porque ele meio que fica ali sempre deprimido com o quanto ele se decepciona com a vida em sociedade. Nossa. E aí tem a reformulação dos personagens, mas ele sofreu menos mudanças no cenário. Continua sendo aquela bedrock, mas com uma pegada mais séria. E é bem legal porque tem muita crítica ali inserida que pega esse espírito, né, dos Flintstones, fazendo uma caricatura da sociedade naquele ridículo que é, né, você viver na Idade da Pedra como se estivesse no mundo moderno. Então, assim, essa linha da Hanna-Barbera, pessoal, alguns fãs criticaram, que mudou muito, mas eu acho que é uma visão que vale muito a pena acompanhar. Fique curioso com os Flintstones, porque eu gosto muito dos Flintstones para mim, mas para mim a evolução dos Flintstones são os Simpsons. Sim. Né? Mas eu fiquei curioso agora para ver essa... Eles deixaram de lado um pouquinho o humor, apesar de existir, e colocaram muito esse lado crítico. Mas isso aí é uma coisa muito óbvia também, né? Tem suas sutilezas, mas bem mais contundente. Massa. Muito então, bom. Fica aí a dica. Hanna-Barbera. Future Quest. Para quem é saudosista, vale a pena ver esses pontos de vista. E quem não conhece... E para quem cresceu também, né? Porque você cresce. É muito legal isso aqui, mas isso aqui funcionava há uns anos atrás. Se você... eu assistindo hoje em dia, é legal pela memória afetiva que tem, mas você vai olhar e dizer, você é bem infantil, isso era bem... Mas você representava uma época. E aí você pegar... Eu lembro isso aqui, eu achei muito legal, porque é justamente isso. Eles falavam comigo quando eu tinha 10, 12 anos de idade, e estão falando comigo agora, eu beirando os 40 anos, e agora essa linguagem aqui também conversa comigo. Então eu achei isso muito bom. Vale a pena. Muito bom. Ficar de olho quando sair é imperdível. Exato. Totalmente. Altamente recomendado. Recomendável. Então, galera, assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. Conheçam as histórias por trás dos quadrinhos que a gente traz aqui nessa. Exato. E a gente volta depois com mais indicações, nova ou antiga, César. Abraço.